E aí, seus desocupados? Não faz tanto tempo assim que eu fiz um vídeo sobre Paraíso Ilusório. E essa é uma continuação 100% sobre a personagem da Kiruko, ou do Kiruko. A gente vai ver aqui o que levou ele virar o guarda-costas e a maninha do Maru. Isso tudo nos capítulos 8, 9 e um pouquinho do 10. E a gente vai acompanhar aqui cena por cena para entregar exatamente o que eu quero entregar nesse vídeo, que é a experiência mais próxima do que eu tive lendo o mangá. Mas se tu quiser ter uma experiência mais próxima ainda, leia o mangá. O capítulo abre de uma forma bem interessante, na verdade, com a imagem da garota que o Kiruko tinha sido confundido. E vemos que ela é uma baita corredora de uma corrida de karts aí. E imediatamente depois disso somos cortados para um garoto que se separou de um grupo que estava caçando uns caras. Esses garotos estavam atrás desses marmanjos porque eles tinham falsificado as entradas para a corrida. Mas com o garoto sozinho, é óbvio que eles iam dar uma baita de uma surra nele. E o estrago só não foi pior mesmo, porque o superior dele foi lá salvar o moleque. Esse cara aí que é o tal do Robin Inazaki. O líder desses moleques que dá uma breve lição sobre o jeito que o Haruki luta. Essa é uma cena de abertura bem da hora para começar, já que além de mostrar a mulher com quem Kiruko foi confundido, também mostra esse Robin que tá por algum motivo usando a jaqueta do próprio, o que leva a gente a ter várias dúvidas sobre isso. Mas continuando, o Haruki ele vai até as outras crianças e descobrimos que o Robin deu a jaqueta dele para o garoto, o que deixa todas as crianças bem empolgadas para pedir coisas para ele. Até que a própria chega, Kiriko, que é a irmã mais velha de Haruki. Ela estava meio desanimada por ter sido desclassificada da corrida já que ela caiu do kart. E apesar do tombo, ela tá bem, já que esse cara aí checou ela. Ele é bem importante nessa comunidade, já que ele é o único médico de lá. Uma coisa que alguns leitores mais atentos vão perceber é que nesses painéis tem um cartaz ali atrás que está escrito que pessoas têm desaparecido com frequência e que é para ter cuidado. Mas vamos voltar nisso logo logo. Depois que a molecada toda tira uma foto com esse pessoal, eles vão embora. E a gente descobre que o Robin está investigando esse médico, já que supostamente ele faz experimento em pessoas. Enfim. Para a próxima cena eu já aviso que vocês podem ficar um pouco desconfortáveis com ela. Dá um corte temporal e a gente vê o Haruki chamando a Kiriko para dormir com ele, já que estava muito frio. Só que ele não tinha intenção que ela aceitasse. É tipo quando tu convida alguém com teu lanche, tu não quer que aquela pessoa aceite. E ele fica meio estranho por ter uma mulher tão próxima dele. Até ouvir uma caminhada lá fora dos homens que estavam sendo liderados pelo Robin. Isso tudo porque um come-gente apareceu e eles tinham que lidar com aquilo. E o Haruki, obviamente, como o herói shounen, tinha que querer acompanhar eles. Uma eternidade depois, a gente descobre que o Haruki ajudou muito nessa missão, já que ele exterminou o come-gente com uma besta. Apesar disso tudo, ele ainda levou bronca, porque o Robin é super protetor por conta da morte da irmã dele na grande catástrofe de 10 anos antes desses acontecimentos. Logo depois, o Haruki decide que vai embora ver a corrida da irmã, mas ele vê um come-gente no meio da pista. Ele até pensa em chamar algum adulto, mas onde ele estava não tinha nenhum. Então, ele mesmo foi lá sozinho tentando matar um bicho em 8 minutos, que era o tempo até os corredores chegarem lá. Mas no primeiro golpe ele é imobilizado e como aquela área não tinha câmeras, não havia esperança dele ser ajudado por Kiriko ou até alguém chegar lá. Mas a Kiriko, como sendo a corredora mais veloz, chega antes do previsto e avisa os outros corredores para darem no pé, até ela ver o irmãozinho dela lá, já quase todo devorado pelas criaturas e completamente fudido, que nem o áudio desse vídeo, já que tem um monte de coisa acontecendo aqui no fundo. Então ela decide jogar o próprio kart contra o bicho e arrancar o que restou do irmãozinho dela. E essa cena é meio angustiante de ver. Essa parte aqui é bem interessante. O Haruki acordou depois de um tempo num lugar onde ele não conhecia, mas ele se sentia mergulhado em água. Ele estava de olhos abertos, porém não enxergava nada. E por fim, seu corpo estava dormente, mas a sua mente estava bem ativa.
Essa situação toda só vem a mudar quando a dor de cabeça começa e ele finalmente acorda de verdade. E é realmente estranho. A mão dele tá ali, mesmo ela tendo sido devorada, e ele diz que parece estar mais magro. E só 10 dias depois ele finalmente consegue se levantar e ir até um espelho, onde ele nota que ele não era mais ele mesmo. Isso faz ele entrar em um completo desespero, e todos pensam que na verdade é a irmã dele assimilando sua personalidade para lidar com o suposto trauma de ter perdido o irmão. A pessoa supostamente culpada disso tudo é o médico, que saiu da vila e deixou para o Haruki sua própria angústia, já que nem as pessoas à volta dele acreditavam que ele era ele mesmo. Então ele decide esperar. Ele tem que se recuperar e depois ele vai buscar o Robin, para ver no que tinha dado aquelas investigações de tempos atrás. Mas falando pelo lado pessoal, quando eu li isso eu já achei muito angustiante por tabela, porque para mim a ideia de estar em um corpo que não te pertence ou em um que tu não pode controlar já é algo muito ruim. E aí nem ser reconhecido como si mesmo e ter que lidar com o luto da pessoa que é dona original do corpo não só me deixou angustiante, mas também muito triste pelo próprio personagem. Além disso, também responde várias perguntas do primeiro volume, como a cicatriz na cabeça, a forma que Kiruko se comporta nos sonhos e essas outras coisas. Enfim, isso realmente te deixa mal e faz você simpatizar com os personagens. Mas voltando, algo bem interessante é a gente ver esse painel aqui. E conseguimos montar uma linha do tempo. A história de Kiruko se passa em 2035. A catástrofe ocorreu em 2025. E a história atual está em 2039 ou 2040. Só dando uma ideia para vocês mesmos. Bem, Haruki, ou Kiriko, ou Kiruko, decide ir atrás do Robin, mas ele supostamente foi assassinado. Na real, isso só foi um bait mesmo. Robin sumiu, provavelmente por estar chegando perto do porquê as pessoas estavam desaparecendo. Então Kiriko decide ir pro orfanato. Mas não acha nada, porque quem mantinha o orfanato era a própria Kiriko com as corridas. E finalmente, notando que Robin e o doutor estão em algum lugar por aí, ele decide assim virar um guarda-costas e morar em várias cidades e trabalhar com várias coisas, assim virando o Kiruko que a gente conhece e indo para as viagens dele. E essa é uma boa história que dá um bom objetivo para a personagem, que é além de se manter viva. Além de descobrirmos todo o lance com a troca de corpo e de quem ela tá atrás. Que meio que todo o primeiro volume foi construído em boa parte para isso. E agora, qual é a maior dúvida do Maru enquanto a isso? Eu deveria continuar te chamando de maninha? É sério que eu te conto minha história de vida e tu me fala isso? Seu piada e bosta. Oi pessoal, qualidade de áudio com certeza pior aqui. Enfim, eu só tô aqui pra me desculpar por perder tanto tempo nesse vídeo, tanto é que o anime já deve estar até nessa parte que eu contei. E também agradecer a Júlia aí por ter dado uma palhinha. E aliás, a finalização do vídeo vai estar um pouco diferente, porque vai estar com os protótipos dessa fala dela. Então fiquem aí com isso e até mais. É sério isso? Eu te contei minha história de vida e tu me fala isso? Seu merda. Filha da piada e bosta. Sério que eu te conto minha história de vida e tu me fala isso? Arrombado. O cara tacou o foda-se pra minha história de vida, mano. Que merda. Mano. Toma no cu, velho. Porra.